Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, em mais um podcast Debatendo com a Verdade, temos o nosso pastor Marcos Antônio Martins, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, e o pastor Antônio Carlos Machello, da Igreja Batista Reviver, da cidade de Capinzal. Pastor Antônio Machello, como que Deus surgiu na sua vida? Como que Ele chegou até você e como que Ele se vê nesse pastorado hoje com o Senhor à frente da sua igreja? Essa é uma pergunta até que traz uma memória lá no começo de tudo. Porque desde criança eu sempre tive essa alegria de estar na presença do Senhor, tinha essa alegria de conviver com pessoas que trabalhavam com a palavra, mas ainda não era uma pessoa convertida. Eu fui conhecer mesmo o Evangelho de Cristo, conhecer a Cristo e ter alguma noção de como era ter um envolvimento com a obra com a minha primeira esposa. Minha finada esposa, que já fazem 8 anos que ela foi para a glória, ela já era cristã, já era batizada nas águas. Foi quando ela, de maneira sutil, me convidava para ir aos cultos. Eu era de outra denominação, de outra religião até, e assim ela foi me cativando, foi me trazendo esse desejo de acompanhá-la, e aquelas palavras daquela pessoa que estava ali dirigindo os cultos, uma pessoa simples, humilde, e aquele exemplo dessa pessoa foi me cativando. E assim eu fui me aprofundando, fui me achegando mais e brotou em mim cada vez mais esse desejo crescente de fazer a obra. Logo em seguida, eu retornei lá do litoral, onde eu morava na capital, e vim para cá, para Capinzal, onde eu fiz o curso de teologia. E ali as coisas começaram a se abrir. Na denominação que eu passei antes de estar nessa que eu estou, eu tive a oportunidade de estar ali ministrando o estudo bíblico, que para mim foi muito enriquecedor, foi muito bom, onde a gente conseguiu desenvolver esse trabalho do dia a dia, de não só ficar na leitura, na pregação, mas também de demonstrar com as nossas atitudes e as nossas palavras em cima daquilo que a gente aprendia, porque você está dando estudo bíblico, você aprende mais. E essa foi a forma de que eu fui crescendo no Evangelho, fui aprendendo. Quando passado um certo tempo, veio a oportunidade. O meu líder, pastor Luiz Carlos Prando, a qual tenho muito carinho, tenho muita gratidão, ele me convidou. Se eu não teria disponibilidade, vontade de estar fazendo frente a um trabalho. Confesso que no começo eu acho que ficou nas entrelinhas e eu achava na minha cabeça que era para mim simplesmente contribuir, colaborar com aquilo que eu tinha de melhor, que era o aprendizado que eu tinha aprendido até então. Mas, passando os dias, eu fui vendo que não era só isso. Ele tinha algo mais. E as coisas foram fluindo, eu fui sendo preparado, ele foi me capacitando naquilo que eu precisei. Claro que a gente nunca está pronto, a gente está crescendo em graça, conhecimento, mas essa é a nossa realidade. Você precisa todo o tempo estar crescendo e buscando se aperfeiçoar. Assim como um profissional busca se aperfeiçoar no seu ramo, nós precisamos conhecer, ter mais intimidade cada vez mais com o nosso Criador. E foi ali que as coisas foram fluindo de maneira sobrenatural. Hoje, já fazem 5 anos que eu estou à frente daquela congregação ali em Capinzal, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente teve problemas, teve luta, mas hoje nós estamos até certo ponto estruturados, e ali nós temos conseguido fazer aquilo que é o ID do Senhor, o levar a palavra, e temos fortalecido um grupo de pessoas ali que são os meus colaboradores, os meus irmãos em Cristo, e eu fico muito feliz por essa oportunidade.
Pastor Marcos, quando que o pastor Antônio Carlos Matiello entrou na sua vida, na congregação, assim, que o senhor viu que estava na hora de receber um ensinamento maior? Qual foi o momento que ele entrou na sua vida? Bom, a paz do Senhor, ouvintes, a paz do Senhor, pastor Carlos Matiello. É um prazer, né, estar com a presença do pastor aí nessa noite, em nome de Jesus, junto também com o nosso evangelista João, que está dando aí um podcast. Bom, na verdade é o seguinte, eu nem me lembro, mas eu acredito que foi na congregação do pastor Prando, que nós nos vimos lá e ali houve vamos dizer assim, uma amizade próxima, e aí a gente começou a participar das reuniões, né, de amigos pastoreados, e aí foi crescendo essa amizade, foi crescendo esse aprendizado, porque nós aprendemos tudo junto. Né? Nós aprendemos tudo junto, e cada vez que nós nos encontramos, é um aprendizado para nós. Certamente. É um aprendizado para nós, porque ninguém nasce sabendo, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E todos os dias nós temos coisas novas para comemorar. Pastor Matiello, vamos tocar num assunto que há muito tempo, muito está sendo falado, muito está sendo, vamos dizer assim, debatido. A questão das pessoas que são desigrejadas. Essas pessoas que querem fazer o ID do Senhor, como o Senhor tinha dito, mas não querem estar numa congregação, não querem ser membros do corpo de Cristo, só querem fazer a obra, mas não querem estar debaixo da presença do Senhor. O que temos a palavra a dizer? O que temos a ensinar a essas pessoas? O que falta a elas ainda? O que falta a elas? Uma pergunta até interessante. O que falta a elas? Porque, veja só, no meu ponto de vista, pessoas que conheceram o Evangelho, estiveram com a mão no arado, estavam caminhando, mas no momento abandonaram o trabalho. Há uma série de fatores que fez com que essas pessoas saíssem do curso, daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e eu acredito que uma das coisas se chama orgulho. O inimigo colocando orgulho no coração de uma pessoa que ela não aceita ser disciplinada, discipulada, tratada e ensinada, ela começa a se insurgir, ela começa a se levantar, e aí começa aquela tal da arrogância. Porque quando você está no corpo, não importa se você é o dedo, se você é a mão, se você é o braço, você quer estar ligado no corpo. Mas quando a pessoa se insurge, ela quer fazer a sua própria vontade. Aí vem a vaidade, vem o orgulho, vem a jactância, e é onde que tudo começa a ruir. Por quê? Porque muitas pessoas acabam indo, seguindo essas pessoas e achando que ali elas estão bem. Mas chega um ponto que aquilo que é a obra do Senhor para essas pessoas se torna enfadonha, cansativa, pesada, e elas acabam abandonando mais uma vez. Por quê? Porque quando você está, como o pastor Marcos colocou muito bem, você se reúne num grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, tem uma comunhão, você não sente o fardo. Você cai, alguém te levanta. Você tropeça, alguém te abraça. Mas quando você começa a fazer as coisas no teu ego, no teu eu, na tua vaidade, aquilo ali começa a se tornar perigoso. E eu creio que hoje esses chamados desigrejados, eles têm sempre uma justificativa para não serem disciplinados e discipulados. Justificativa. A questão de justificar, de querer ser o que não é, orgulho, vaidade,
Todas essas são justificativas válidas dentro da palavra do Senhor? Bom, a palavra do Senhor, ela diz que o amor de muitos esfriaria. E isso nós estamos vendo aí dia após dia, que o amor deles estão se esfriando. Aliás, também, além de se esfriar, estão tendo comichão nos ouvidos. Eles não querem mais ouvir a verdade. A verdade para eles está enfadando. Eles querem ouvir o que é bom para eles. Eles querem ouvir bênção e bênção e bênção e bênção, mas uma correção pela palavra, eles não querem ouvir. Né? Então fica difícil, né, de colocar na mente deles. Por quê? Porque está cauterizado. E quando está cauterizado, se torna um desencorajado. Nós também temos a participação de pessoas na nossa live que querem fazer algumas perguntas para os pastores. Produção? O pastor Luiz Carlos Prando perguntou: o que fazer para trazer os desigrejados de volta para a igreja? O que fazer para trazer uma pessoa que ela em si, ela já se autodenominou um líder, um pastor, como o nosso próprio pastor Luiz Carlos Prando sempre fala, é um santo abrir salão. Eles se autodenominam pastores por conta própria. Como você vai trazer uma pessoa que ela já tem a mente, como o pastor Marcos colocou, a mente cauterizada? Sem contar que nesse processo da vaidade, do orgulho, o inimigo está trazendo cada vez mais pessoas que venham afinizar ou ter uma afinidade com essa pessoa a ponto dela se inflar no seu ego. Então, hoje, trabalhar uma pessoa que saiu de uma igreja e foi fazer a obra por si só, ou simplesmente abandonou tudo e não quer mais saber de igreja, precisa se fazer um trabalho muito específico em cada situação, porque tem aquele que abandonou a igreja por algum motivo, ou uma rebeldia, ou um desentendimento, ou até mesmo não concordar com a posição da liderança. E tem aqueles que saíram para fazer a obra por si só. Não querem mais saber de igreja, eles querem eles ter o poder de administrar uma igreja por si só. E aí eu creio, na minha opção, na minha visão, que cada situação ela é única. Você vai ter que buscar essa pessoa, apresentar um Cristo maravilhoso, aquilo que nós não estamos vendo hoje na mídia, porque a mídia hoje está mostrando o homem como o centro de tudo. E aí Deus está ficando em segundo plano. Começa ali uma batalha espiritual, porque nós estamos vendo o anticristo, vamos ver a besta, mas o que mais está por trás de tudo isso, se não são as mídias sociais, que está levando desinformação e tirando a fé das pessoas hoje. Mas eu olho assim, pastor Matiello, no livro de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus dizendo assim: eu digo a verdade que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa pessoa vai ter que nascer de volta. Ela vai ter que nascer da água e do Espírito. Porque o que falta nela? É o espírito de mansidão. Falta o espírito do amor. Porque se tivesse amor, não abandonava. Primeira coisa. Primeira coisa. Então vamos imaginar o seguinte. Essa pessoa, ela estava fervorosa. Estava fazendo a obra, se dedicando. Ela tinha um ânimo consigo mesmo, mas em algum momento ela foi repreendida. E nesse momento que ela foi repreendida, o inimigo soprou um vento contrário no coraçãozinho dela. E ela não aceitou. Porque nós somos assim, muitas vezes nós temos opiniões diferentes, nós temos visões diferentes, mas nós temos o quê? Uma hierarquia. E a gente, por ter passado por uma formação diferente, a gente aceita ser chamado a atenção. Mas tem pessoas que não. Então,
aquele amor foi sufocado por uma mágoa, por um rancor, por uma birra, por uma rebeldia, e ela não consegue mais apagar aquilo. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar alicerçados no quê? Na rocha. Na rocha. Então, não estava alicerçado. Não estava. Não estava pelo seguinte: quando você começa a receber a Cristo, você começa então a se diminuir. Você começa a diminuir o teu eu, o teu ego, as tuas vontades, e agora sim você começa a morrer para você. Porque o que é o batismo nas águas, se não é a morte do velho homem? Para nascer uma nova criatura. Nasce no mesmo corpo, mas a visão, a mentalidade, a preparação que ela vai ter dali para frente, ela tem uma visão completamente diferente do que ela vivia. Isso se chama metanoia. Você está indo para uma direção, você converge para outro lado. E aí que está a diferença. Quando você está alicerçada na rocha, você sofre, você padece. O que Paulo padeceu toda a vida dele? Por amor a quem? A Jesus. Mas ele disse assim, né? Antes da sua morte, o que ele disse? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então a fé tem que estar junto, porque a obra sem fé é morta. E a obra a fé sem obra também é morta. Então acredito que estando alicerçado no fundamento, está na rocha, está em Jesus Cristo, né? A prova você passa tranquilo. Porque o salmista Davi disse, sobre a sombra do Onipotente descansarás. Então temos que descansar no Senhor. Muitas das vezes nós não queremos deixar Deus trabalhar. Às vezes uma correção é bom. Porque se nós somos corrigidos todos os dias, é porque o Senhor ainda nos ama. Porque um pai não corrige um filho. Certamente. Aí tem muitos que não aceitam, né? Muitos não aceitam e se tornam um desigrejado. Sabe onde que eu vejo, no meu ponto de vista, aonde que houve um elo quebrado em tudo isso? Na escola bíblica. Porque quando a gente olha para os romanistas da Igreja Católica, nós vemos ali uma sequência. E nós, as igrejas atuais hoje, nós estamos vendo o quê? Os nossos jovens sumiram. Cadê os jovens das nossas igrejas? São poucas as igrejas que têm os jovens. E aí o que acontece? Quando você tem uma sequência, saiu do infanto para o juvenil, para o adolescente e para rapazes, jovens, você tem uma sequência, você consegue preparar o canteiro, você consegue semear uma boa semente, você consegue adubar. Quando a fruta está começando a dar, você já sabe qual galho podar, o que tem que melhorar. Mas nós tivemos uma ruptura. E eu penso que não só a igreja, não só a família, mas de uma certa forma, quando veio a tecnologia, quando veio essa revolução toda, ninguém estava preparado. Foi tudo muito abrupto, muito rápido, a ponto de quando chegou, aquilo deixou tanto jovens quanto pais perplexos, e aquilo ali foi sendo inserido no meio, as escolas receberam isso como novidade, e isso, de certa forma, acabou tirando os nossos jovens. Hoje nós não temos como combater essa guerra desigual, porque a novidade, tanto tempo vindo acelerada, é uma coisa séria no dia a dia, que os pais muitas vezes estão na igreja com o celular. Então isso tudo foi o que? Se distanciando daquela tradição que nós vimos no tempo de Jesus. Os pais passando a palavra para os filhos, não tinha escrita, não tinha... Tinha um pergaminho, mas era uma tradição oral de se passar. E aí, quando nós chegamos no nosso tempo, nós não temos mais a convivência da família no lar. Quantas famílias que a gente percebe que você fala, tem culto no lar na tua casa? Fico até meio assustado. Então, eu particularmente penso
que a falta de preparação dessa sequência foi que foi distanciando cada vez mais. E uma coisa que a gente vê, os próprios pais muitas vezes, eles acabam falhando porque eles querem mais, cada vez mais, como se a igreja fosse um restaurante. Eu vou agora, eu quero me servir, me traz aí a melhor palavra, porque eu quero me agradar com essa palavra, eu quero chorar, eu quero... Não é assim. Igreja não é restaurante. Muitas vezes a palavra que vai vir é amarga, mas é para transformação do velho homem. É trazer aquilo que não está certo para ser refinado, e agora as pessoas querem, como diz o pastor, né? Comichão nos ouvidos. E aí a gente começa a ver pessoas que começam a não ter mais fogo, a criança vem seguindo o exemplo, o pai já não tem mais amor aí à igreja, a mãe está se esforçando e abandonando a casa para servir a igreja. Então está faltando uma equidade, um equilíbrio. E aí começa todo esse processo de uma geração que se perdeu lá para trás. Mas isso aí também, como o senhor acabou de dizer, é falta dos pais ensinar o caminho que o filho deve andar. Porque, como o senhor disse, hoje, para deixar uma criança quieta, celular. Na mão, dentro da igreja, aquele barulhinho irritante que dá vontade de bater no pai, né? Puxar a orelha do pai, porque a criança não tem culpa. Nós temos mais perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Aquele que estiver disposto no nosso debate, pode falar, está bem aberto. Está maravilhoso isso. Estamos abrindo a mente com o pastor Antônio Carlos Matiello e Marcos Antônio Martins. O irmão Juliano está pedindo: boa noite, pastor, como saber que é Deus falando com a gente? Bom, como saber quando é Deus falando com a gente é quando nós sentimos em nosso coração. Porque o coração começa a palpitar, você começa a escutar, querer ouvir cada vez mais. É agora, por exemplo, você está ouvindo as coisas pelo Espírito Santo. Por que pelo Espírito Santo? Porque nós não viemos aqui para brincar. Nós viemos aqui para falar a verdade, nós viemos aqui para expor a Bíblia Sagrada, para expor o que nós devemos fazer, como nós devemos combater um bom combate. Essa é a nossa função, é debatendo com a verdade. Então a verdade, ela prevalece. Então é isso aí. Você sente a presença do Espírito Santo em teu coração e a tua mente quer ouvir cada vez mais a palavra do Senhor, né, pastor? Vamos dar uma apertada nessa situação. Como a gente ter certeza de ouvir a palavra de Deus? Vamos entender o seguinte: quando que Deus fala comigo? Quando que eu sei que Deus está falando comigo? Aquilo que o pastor colocou é uma forma. A alegria, você sente uma alegria totalmente diferente. Um alívio na alma. Mas também tem um porém. Muitas vezes o inimigo sorrateiro, ele bombardeia na nossa mente uma falsa alegria. Uma alegria momentânea. Daqui a pouco aquela alegria ela já foi. Então como confirmar se era de Deus? É Deus falando. A palavra vai confirmar. Se aquela alegria não for embora, é Deus. Porque já aconteceu de eu ter no meu coração um propósito de fazer na igreja, chegar lá, conversar com a minha finada esposa lá no passado, conversar com o pastor, que naquela época não era pastor, era só membro, e o pastor disse: eu vou orar, vou pedir confirmação. E ele disse: não, nós não vamos fazer isso agora, porque não é hora. Esperei com paciência o Senhor. O que aconteceu naquele momento? Aquela minha alegria, ela permaneceu. Por quê? Primeiro, porque eu fui ouvido pelo pastor daquela época. Segundo, aquela alegria continuou.
No tempo certo, o pastor diz, lembra daquela tua proposta, aquela tua ideia? Agora é a hora de nós lançarmos. Então, quer dizer, às vezes, aquela alegria, ela vai perdurar, vai permanecer e não vai ser momentânea. Muitas vezes eu ouvi um professor nosso de teologia que ele dizia assim, a alegria de Deus, ela é santa, perfeita e agradável. Mas a alegria do mundo é que nem o carnaval. Passa. E depois fica só o remorso, o arrependimento, o cansaço e nada traz satisfação mais. Tem sempre um vazio. E a alegria de Deus, quando a gente sabe que é Deus, aquilo preenche. Essa questão, pastores, vou lançar para os dois. Aquele que tiver mais assim, que queira falar. A questão do emocional na igreja. Está tendo muita emoção, muito choro, muito lamento e depois esfria. Não está tendo mais aquele levar para casa, aquela vontade de ler a palavra, aquela vontade de entender o que foi dito no culto. Está tendo aquele, vamos simplificar, aquele fogo de palha dentro da igreja, se eu lá fora continua a mesma pessoa. A palavra mesmo diz, o coração é enganoso. O que é isso? Quando você sente aquela alegria momentânea, que não é uma palavra de Deus, não é uma rema vinda para o nosso espírito, é só uma palavra lançada e você pegou aquilo e se alegrou. Qual é a transformação que ela produziu? Não teve transformação. A pessoa simplesmente chega na segunda-feira, o culto foi no domingo, na segunda-feira, o que o teu pastor pregou ontem? Nem a palavra que foi citada não lembra mais. O que está faltando hoje? Um caderninho e uma caneta. Eu não vejo nas igrejas, porque eu aprendi lá no começo. Você tinha que ir para o culto com a caneta, um caderninho, a palavra. E o pastor eu faço isso na nossa igreja. O pastor naquela época, ele era uma pessoa muito simples. Era daquele que o português dele era difícil, sabe? Mas ele era simplório, mas era ungido, era uma pessoa de Deus. Ele dizia, o que foi que eu preguei mesmo domingo passado? Para modo de nós lembrar o que foi que nós preguemos aqui. Era o termo que nós fomos, nós íamos, mas ele era simplório, só que ele era uma profundidade. Traz um caderninho, filho, para você escrever e no meio da semana você se alimentar de novo com essa palavra. E eu cansei de fazer isso. Chegar no fim de semana, está tudo fresquinho ainda aqui. O que me facilitou no estudo da teologia? Palavras que eram citadas, sabia. Eu confesso que hoje me foge muito. Depois da picadinha, aquilo mexeu com a minha memória. Mas, o que é isso? Trazer a memória, não deixar o coração enganoso, se alimentar no domingo e passar a semana sem alimento. Mais alguma pergunta dos nossos internautas? O irmão Juliano gostaria de saber mais sobre o que Jesus conversou com Nicodemos em João 3,8. Importa nascer de novo. Em 3,8 vai dizer, né? Isso. Vai falar claramente. Diz assim: é necessário que você nasça de novo, e o vento sopra onde quer, e você escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos o que é nascido do Espírito. Então, se você é nascido do Espírito, você ouve a voz do Espírito Santo, mas você não sabe de onde que ele vem. Né? É como o vento sopra, mas você não sabe de onde que ele vem. Às vezes lá está se formando, mas quando você vê, o vento está vindo daqui. E assim foi o que Jesus falou, né, para Nicodemos. Importasse que ele nascesse de novo da água e do Espírito. Né? Por que do Espírito? Porque muitas vezes nós não estamos preparados espiritualmente. E o Senhor quer uma preparação do Espírito.
Então, quando você nascer da água, quer dizer, morre para o mundo, você nasce do Espírito Santo, aí você só tem aquela paz do Senhor Jesus, que ele disse: eu vos deixo a minha paz. A questão de nascer de novo no Espírito, nós estamos perdendo essa geração que o Senhor falou que está sendo quebrada, e tem que nascer uma nova geração para avivar essa geração que ficou para trás? Ou nós temos que tentar resgatar ainda o que resta dessa geração que está quebrada nesse elo? Pergunta difícil de responder pelo seguinte: resgatar não depende de mim. Tem pessoas que não querem ser resgatadas. A palavra diz lá em Apocalipse: quem está sujo, suje-se ainda. Tem pessoas que querem ficar no lodo, querem ficar na lama. Mas eu entendo assim: tudo foi predito pelo Senhor Jesus, e nós percebemos um espírito enganoso rondando não só famílias cristãs, não só famílias que não são convertidas, evangélicas, mas todo tipo de família. O inimigo está trazendo espírito de engano. Então, as pessoas, para elas serem resgatadas, elas precisam também querer. Há tempos atrás eu fui numa clínica de dependente químico. O que acontece lá? A justiça nossa brasileira não impõe uma internação compulsória. A pessoa tem que querer. Muitas dessas pessoas, elas foram convencidas pela família que elas estavam precisando. Agora, quando se trata de algo como é o Espírito Santo, ele está convencendo as pessoas, mas se a pessoa endurecer o coração, esses estão à porta e bato. Se abrir, entrarei. Se abrir. Se abrir. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem diferente do animal. Ele deu racionalidade, ele deu livre-arbítrio, e aí que está o problema. No meu livre-arbítrio, eu posso ser bom até quando eu quero. Mas se alguma coisa me magoa e eu não quero mais ser uma pessoa boa, eu posso me transformar. E a mesma situação, eu posso sofrer até quando eu quero sofrer. Mas se de repente aquele sofrimento está me causando um desconforto, eu vou querer mudar. Aí sim, o Espírito Santo ele vai entrar. Eu penso em resgatar essa geração. Nós teríamos que ter um auxílio muito forte, primeiro do eu, me consagrar, jejuar, buscar em Deus, buscar direção em Deus, socorro do Espírito Santo para trazer a palavra certa. É como você chegar numa pessoa faminta, mas trazer uma comida que ela não suporta, que ela não come. Por mais que ela tenha fome, ela não vai querer. Mas se você souber o que ela está precisando naquele momento, você pode até conquistar ela com esse manjar. E o Espírito Santo ele vai te abrindo a mente de uma palavra, de uma conversa. Então, quer dizer, o tato espiritual, ele tem que estar em ti. Ele tem que estar te acompanhando para estar te direcionando. E quantas pessoas que a gente percebe que elas têm sede, mas elas estão cega, surda e muda. Elas não conseguem agir por conta própria. É como se um espírito tivesse dominado elas. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. O espírito engano, preparando a vinda do anticristo, está cegando as pessoas. Me alegra que a palavra também diz que nos últimos tempos haverá um grande avivamento. Mas quantas almas nós vamos perder até lá? Nós precisamos fazer o que o meu líder sempre fala: pregue a palavra. Não invente, pregue a palavra. Temos mais alguma pergunta vindo dos bastidores? O pastor Luiz Carlos Prando perguntou: o que os pastores falam sobre o tal RET nas igrejas hoje? Fala o quê? O tal RET nas igrejas hoje. Eu imagino que o pastor Luiz está se referindo ao reteté.
Então vamos analisar o que é. Esse reteté, Aquele fogo, aquele, eu vou, eu lá, e vira aí. primeira coisa que nós temos que analisar, isso já vem da parte africana. Esse barulho, essa encenação, diríamos assim, porque o Espírito Santo, ele sabe o que está conduzindo ali, ele não está fazendo show. O Espírito Santo não faz show. Quem faz show é a pessoa que se deixa levar pela emoção, que não é instruída na palavra. Então esse reteté que vem, ele já tem origem na afro, e aí foi se difundindo nas igrejas no Brasil e foi crescendo, e hoje, infelizmente, nós temos que concordar que virou mania. Difícil a igreja que não tem algum barulho, algum movimento, alguma emoção extraordinária, que parece que isso agrada algumas pessoas. Quem é firmado na palavra sabe que não tem nada a ver. Agora, quem está acostumado com isso aí, cada vez mais sente prazer nisso, sente alegria. Por quê? Porque, na verdade, é tudo que o inimigo está querendo. Aí sai daqui para fora, se esfria. Nem se esfria, já está aqui dentro frio. Porque está aqui num calor emocional. Não é? Porque o que o Senhor busca? O Senhor Deus está buscando? Os verdadeiros adoradores que adoram na alma? Não, no espírito. A alma, ela guarda, ela comporta as nossas emoções. O espírito, a nossa razão. Aí que está a diferença. A questão da alma e do espírito, seriam elas as duas testemunhas que é falado em Apocalipse? Olha, é complicado, mas a Bíblia diz que essas duas testemunhas, elas virão com grande poder. Então, não é a alma e nem o espírito, elas vão ter o espírito. Por exemplo, um vai ter o espírito de Elias e outro vai ter o espírito de Moisés. Então, aí vai surgir esses dois profetas, porque são profetas. O que o profeta ali faz? O profeta, se nós formos olhar, o profeta Jeremias, ele vivia entregando profecia para o povo de Israel. Mas como disse o pastor Matiello, não queriam ouvir. Tanto que Jeremias chorava. Chamado o profeta chorando. Ele chorava. Por quê? Porque o povo não queria mais. Mas será que está acontecendo isso hoje nas igrejas? Está acontecendo isso hoje nas igrejas. O que é certo é errado. O que é errado é certo. Hoje, se vir um profeta aqui profetizar coisa boa para você, né? Que vê aquele profeta que fala em língua estranha, que pula, que salta, esse é profeta. Mas o profeta que fala mansamente, fala, te conserta, põe a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer, esse eles não querem. Né? Porque o espírito, né? É esse. O espírito da sinceridade, o espírito da honestidade, o espírito sincero que fala a verdade. Então a verdade ela tem que ser dita. Não tem como nós negarmos a fé. Porque se nós negarmos a fé, nós negamos o Espírito Santo. Pastor Matiello, algo a acrescentar sobre esse assunto? O pastor Marcos colocou das duas testemunhas. Moisés, liderança. Elias, autoridade. Então, veja só, quando chegar essas duas testemunhas, é o que o nosso momento agora, a gente já começa a sentir falta disso. Uma liderança. Eu lembro que há pouco tempo atrás uma pessoa comentava comigo que nós estávamos carentes de um ídolo, que o Ayrton Senna morreu e nós não tínhamos mais ídolo. Eu disse, pois é, né, meu irmão? E eu, desde que eu me converti, o meu ídolo é sempre o mesmo, Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas têm um vazio porque elas querem a coisa emocional. E aí o que está faltando é essa autoridade e essa presença de Elias.
essa sabedoria de Elias, essa mansidão de Elias. Porque hoje a gente já, nós líderes, muitas vezes nós pecamos, porque nós já não temos mais a paciência que devemos ter com certas pessoas. Pessoas que andam ao nosso lado, pessoas que conhecem a palavra e que estão tropeçando em coisas tão banais que chega às vezes até a dar uma vontade de puxar a orelha com força. Mais alguma pergunta dos nossos internautas? O irmão Antônio Inácio perguntou: é válido pregador revelar RG? Bom, fala aí, pastor. Isso entra já caso em profeta de revelação. Eu vou naquela igreja porque eu sei que vai ser revelado no CPF, mas eles não revelam o número da Mega Sena, do tipo. Agora deixa, né? Vamos ir pianos. Existe alguns profetas que realmente revelam a identidade, revelam até o CPF, né? Mas existe aquele profeta que já te conhece, já sabe como tu é, e ele vai dar um chute, né? Existe o espírito da adivinhação, que é o espírito de errante, que fala lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 17, eu acho que fala, né? Que haveria falsos profetas com o espírito de errante, que adivinharia. Então nós temos que vigiar nesse ponto, né? Nós temos que vigiar nesse ponto. Agora eu te pergunto, no que você quer ser revelado? Na tua identidade ou na tua vida pessoal? Deixa eu entrar nessa brincadeira aí, porque fugir um pouco, daí o raciocínio acaba... Vamos ver qual dos profetas que fazia esse tipo de revelação. Não tinha certidão naquela época, mas algum profeta revelou alguma situação. Por que nenhum desses profetas que revelam hoje andam de bicicleta, de carro velho? Por que eles não têm uma BMW, apartamento na praia? Se revela o que você tem, não daria para revelar o que vai dar na Mega Sena, ele jogava e resolvia a parte dele? Eu não vejo esse tipo de coisa na palavra. O que a palavra diz? Que a revelação ela é para edificar, exortar e, se for necessário, consolar. Mas aqui... Mas aí que tá. O lugar onde tem essas três, a igreja está vazia. E o lugar onde tem os profetas que revelam o CPF, revelam a quantia do número de nascimento, tudo está cheia. Então deixa eu ler só uma particularidade que diz a palavra. Colossenses, capítulo 2, versos 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu estando de baldes inchados na sua carnal compreensão. O que está acontecendo? As pessoas estão sendo dominadas porque elas querem. Elas querem culto a anjos, culto à revelação, à profetada. Mas quando é uma palavra para transformar, que eu estou na bebida, que eu estou na prostituição, que eu estou no engano, não, pelo amor de Deus, vai revelar minha vida pessoal, não. Então, cada um busca o que quer. Cada um se associa àquilo que mais lhe convém. E aí que é o perigo. Quanto mais você foge da verdade, menos você se transforma, menos você muda. Aquela velha criatura continua te dominando. E você nunca vai estar olhando para as coisas do alto, vai estar sempre olhando para as coisas do chão, da terra, do teu ego. Vamos acrescentar, pastor? Não, já foi de bom tamanho. Porque eu tenho uma pergunta assim que é muito debatida. Vamos aos cultos. Tem o culto de preparação das ofertas, tem um culto de... Mas o culto especial que está só no Novo Testamento é a última ceia do Senhor. Culto de Santa Ceia. Qual é o tema maior desse culto de Santa Ceia? É para ser exortação mesmo, para pensar no que você fez, porque você vai tomar algo que é representativo do Senhor, que foi Ele que deixou, foi a última vez que Ele se juntou com os apóstolos. Esse culto, ele é diferenciado dos outros, e se ele é, por que ele é diferenciado dos outros? Bom, a ceia ela te traz 4 pontos cruciais. Passado,
futuro, individual e coletivo. A palavra diz, e na noite que o Senhor foi traído, passado. Então, quer dizer, ele está trazendo uma visão daquilo que Jesus, como sendo uma pessoa íntegra, honesta, boa, ainda assim ainda foi traído. Futuro, até que eu venha. Coletivo, se todos examinassem a si mesmo, não seriam condenados. Individual, examine-se o homem a si mesmo. Então, quando você traz uma palavra de exortação para aquele momento da ceia, você está tentando trazer esses 4 parâmetros, colocando de maneira que você consegue trazer a memória das pessoas o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. Jesus vai voltar. Você vai ficar aí? Essa é a pergunta. Você está preparado ou está se preparando? Ainda dá tempo. Enquanto tiver fôlego de vida. E a examinar-se a si mesmo. Quantas pessoas que estão tomando ceia sem examinar? Porque já pensou eu ir para fila lá e o pastor olhar que eu não estou tomando ceia? Não, você tem que ser você mesmo. Não é porque alguém está te olhando, alguém está te impondo, alguém está te cobrando, ou alguém está te impedindo. Não, você vai fazer essa autoanálise. Porque muitas vezes nós podemos não pecar em atitude, mas a nossa mente já está pecando. A nossa mente já está criando algo que está contrário à vontade de Deus. Então essa análise completa de todas as nossas ações, elas precisam ser feitas antes da ceia. Por isso que a palavra, eu sempre costumo trazer a palavra, depois a servir a ceia. Se essa palavra não foi o suficiente para mexer com a pessoa, pelo menos ela vai apontar algum erro, alguma falha que todos nós temos. Porque se for ver, nem mesmo nós pastores não poderíamos muitas vezes participar da ceia. Porque muitas vezes nós temos um coração e aquilo está apertado. A gente quer cobrar mais da igreja, quer chamar mais a igreja para um compromisso mais sério. Mas se a gente aperta muito, eles assustam, eles fraquejam. Então a gente fica lá. Tem palavras que precisam ser colocadas a risco. Pois é, mas aí tem aqueles que tomam Santa Ceia amaziado. Como assim amaziado? Juntado. Estão juntos, não se casaram, né? Não se batizaram direito, né? Então isso é o quê? É um risco para a sua vida. Porque Jesus disse, né? Examinai o homem a si mesmo e depois beba desse cálice. Porque muitos são os que dormem, né? Porque estão errados. Por exemplo, se eu tomar decimol, eu estou tomando para a minha própria condenação. Por quê? Porque eu não tive uma preparação. E eu preciso o quê? Me preparar. Mas a palavra não entra para essas pessoas que querem se preparar. Aí essa pessoa tem comichão no ouvido. Porque como que ela quer entrar no reino dos céus desorganizada? Porque a Bíblia diz que lá será separado a ovelha do bode. Tem muita gente que é bode. É difícil. Vamos apimentar um pouquinho mais? Pode? Podemos? Podemos. Vamos pegar o caso de uma pessoa que vocês não conhecem, acho que vocês nunca viram, um tal de Antônio Carlos Matiello. Esse tal, ele estava com a esposa batizada, e ele ia para a igreja e a esposa tomava ceia. Mas o Matiello não era batizado. E aí? Aí era santificado pela esposa. Exatamente. Agora, mas eu digo assim, amaziado. Os dois, um não é casado com o outro. O que acontece ali? Eu tenho sempre essa visão. Paulo fala dos julgos desiguais. Qual é a menção que a pessoa, a mulher, vamos pegar a mulher, minha finada esposa. Qual é a menção que ela fazia?
eu vou ganhar esse homem para Jesus. Eu vou ganhar esse homem para Jesus. Ela teve sucesso. Mas eu acredito que em 80%, 90% não tem esse sucesso. O marido não muda, o marido não se converte e ela acaba sendo imposta uma ordem que ela não pode participar da ceia. E agora? O que vocês me colocam? Por causa do marido. Por causa do marido. Mas Porque ele não quer casar. Eu tenho na minha igreja uma situação assim. Aí a mulher quer casar, quer fazer tudo direitinho, quer batizar. Mas o marido não quer. Ele teve um problema no passado, ele não quer. A situação dele, ele permanece naquela situação e não quer. E aí? Vamos lá para a Bíblia. Vamos lá para a Bíblia. Acho que 2 Coríntios. 7? 2 Coríntios, não. 2 Coríntios 6 e 7, se não me engano, tem alguma coisa. Não. Mas vamos pensar assim. Nós vamos falar sobre... O que é importante nas igrejas hoje? Nós vamos falar aqui sobre a ceia. Enquanto ele acha ali, a questão dessa da esposa, a salvação não é individual. Só que assim, vamos pensar o seguinte. As igrejas, elas têm um estatuto. Tem igreja que ela serve ceia até para quem não desceu as águas. Tem igreja que só serve ceia para quem é batizado. Tem igreja que para ser batizado tem que estar em conformidade com a legislação brasileira. 1889, se não me engano, foi que surgiu os papéis de casamento, registro. E aquilo começa a trazer um esclarecimento para certas igrejas. Tem igreja que hoje você entra, toma ceia, não batiza, aí você sai lá na fora, já fuma teu cigarrinho, bebe tua cachaçinha, no outro domingo vem ali. Então, não tem organização. E a palavra de Deus o que diz? Leia ali para nós, Marcos. Pastor Marcos. Olha, diz no 11:29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Então, olha só, por quê? Porque não discerne o que é o corpo de Cristo. Agora, a Bíblia diz assim, se tiver limpo, que se limpe mais ainda. Se tiver sujo, que se suje mais ainda. Isso é o nosso tempo. Agora me diz uma coisa, como que eu vou tomar uma coisa santa e depois sair ali fora fumando um cigarrinho e tomando uma cervejinha? Aí é falta de conscientização, ninguém instruiu ela. Essa é uma pergunta que está vindo de lá dos nossos ouvintes. O pastor Prando perguntou, servia a ceia só para os membros da igreja ou para todos que estão no culto de ceia? Vou deixar para o Marcos responder essa aqui. A Bíblia diz assim, ó, isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, mas se nós não tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberia o juízo. Nós receberíamos o juízo. Então nós temos que nos examinar. Essa é a questão. Agora a questão de dar a Santa Ceia a todos, a Santa Ceia não é nossa. Ela não é nossa. Mas o meu dever é falar a verdade. Falar sobre a Bíblia. Falar o que é certo e o que é errado. Porque senão eu vou estar condenando aquela ovelha e eu também vou para o inferno. Um exemplo, eu vou visitar uma igreja. Eu sou da congregação X. Eu tenho uma vez por semana a minha Santa Ceia, como está no estatuto, fechadinho, bonitinho. Mas daquela outra congregação, também é uma vez por semana, mas fechou justamente no domingo que eu estava visitando. Eu não tenho aquele, vamos dizer assim, de se oferecer para ir receber a ceia. Então vem da pessoa, parte disso da pessoa. O que é a visão dos pastores hoje? Parte mais da pessoa entender que ele tem que estar firmado no corpo
Mas quando você vai visitar outra, claro, com a bênção do teu pastor, sabe que pode ter ceia, mas você não pode participar, ou você pode participar de uma ceia de uma outra congregação? Vamos pegar um exemplo prático. O pastor Marcos foi convidado para pregar na minha igreja. Lá na minha igreja estamos servindo a ceia. Eu sei que ele é pastor. Eu sei que ele é batizado nas águas. Eu sei que ele está em conformidade com a palavra. Se ele tiver interesse de ceiar, amém. Mas vamos supor que o pastor Marcos eu não conheço, não faço a mínima ideia quem é ele é um caminhoneiro. Isto, um exemplo. Aí ele parou no hotel na frente da minha igreja e ele veio para o culto. Eu vou pedir o RG, CPF, o cartãozinho de membro da igreja, o cartãozinho de batismo. Não tem lógica. Eu vou parar o culto para interrogar o homem. Não dá. Aí fica aquela situação. Eu, particularmente, coloco publicamente que as necessidades para se fazer parte da ceia, conforme a minha congregação me orienta, a minha denominação me orienta. Quem não está naquele enquadramento, fica sentado, não serve ser ceia. Mas vamos supor que eu conheço a pessoa, é da minha cidade, ela trabalha, é uma evangelista, é uma missionária, e ela veio me visitar, aí é diferente. Eu não vou precisar pedir, cadê o teu cartão? Mas eu conheço, eu tenho uma testemunho. Então, assim, a ceia, eu creio, a pergunta que o pastor colocou, a ceia é servida a rodo para qualquer um? Isso, essa é a questão. Não. Eu particularmente penso o seguinte, você daria ouro, o ouro refinado, puro, uma barra de ouro, humilhante para uma pessoa que está fora de um padrão da sociedade? A gente praticamente vai dizer, não, ele é um bandido, vai usar para droga, a gente vai estar alimentando o vício dele. Não, então não dá, né? Como é que Cristo, que é mais importante, nós vamos servir sem saber para quem? Sem, assim, a rodo. Outra coisa que eu vejo, tem igreja servindo ceia até mesmo para criança. Outro ponto, idade. Idade para cear. Quem conhece o R.R. Soares, lá da Igreja Internacional da Graça de Deus? O testemunho dele é que aos 6 anos ele conheceu a verdade, e aos 6 anos, quase 7 anos, ele se batizou, e mais para frente ele veio a fazer parte do ministério. Então, o que é a idade para nós? Nós temos pessoas que com 25 anos têm uma infantilidade de 15. Tem pessoas com 10 anos que têm uma mentalidade de uma pessoa de 30. Então, aquilo que a palavra nos orienta é o seguinte, ela tem que ter consciência, porque senão ela vai batizar com aspersão. Não, a pessoa vai tomar consciência, vai fazer o curso, vai se preparar, vai saber o que ela está fazendo. Agora sim, ela desceu as águas, fez tudo, agora ela vai então fazer parte da ceia. Independente se ela tiver 12 anos, 15 anos. Nós praticamente orientamos as famílias que a partir de 12, 13 anos, se ela tiver consciência do que ela está fazendo, não por imposição e nem para agradar pai e mãe para ganhar uma bicicletinha no final do ano. Tem que ter consciência, a gente vai analisar. Essa questão de analisar a consciência vem desde a família ou vem dos pastores passar isso para a família? Na verdade, algumas famílias alguns já nasceram no berço do Evangelho, mas algumas ainda não. Então, nós temos que falar da palavra de Deus, falar a verdade para que ela não venha cometer os erros, para depois não dizer por que eu fiz isso. Porque muitos, por isso que a Bíblia diz aqui, muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Por quê? Porque pegaram uma dormência espiritual porque não estavam preparados. É como disse o pastor Marcelo, eu fiz aquilo porque o meu pai me obrigou. Eu fiz aquilo porque eu queria ganhar uma bicicleta. Então aí tem, como disse, tem muitos
senhores com idade de criança. Quer dizer, com a mentalidade de criança. Para ele tanto faz como tanto fez. Mas a palavra ela tem que ser pregada, a verdade. Ela tem que, né, uma hora ou outra ela vai ser germinada. A palavra do Senhor, não adianta eu plantar ela agora e querer colher amanhã. Eu tenho que ir sempre falando, cada vez da Santa Ceia eu sempre tenho que estar dando ensinamento. Por isso que é bom o ensinamento antes da Santa Ceia. Porque como disse o pastor Matiello, se eu não congrego aqui, mas eu ia visitar, eu nunca vi, né? Não trouxe uma carta de recomendação, como que vai tomar Santa Ceia? Como que eu vou dar Santa Ceia? Né? Aí eu não sei se toma um traguinho, se toma outro, né? E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mas isso é quando nós estamos preparados. Por exemplo, eu antes de tomar Santa Ceia, eu tenho que me preparar. Se eu não me preparar, eu vou fazendo as coisas. E naquele dia, nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos ter que acertar as contas com Deus. A questão de acertar as contas com Deus. Muito vem falando que o Apocalipse é o fim, vem falando dessa volta do Anticristo. Estou congregando, pastor Marcos. Sou uma bênção no meu ministério. Eu não falto no culto, eu jejuo, eu oro. Mas se eu não participo dos ensinos da Bíblia, como é que fica a minha alma? Como é que fica o meu entendimento? Primeira coisa que nós temos que ter em mente: participar, nem sempre você trouxe pelo Espírito para dentro da igreja, para dentro de um culto. Você pode ter trazido o teu corpo, mas a tua mente, o teu espírito em si, ele não está absorvendo nada. Por quê? Porque você está em devaneios. Você uma hora está aqui, outra hora está ali. Aquilo que te agrada, você absorve. Aquilo que não te agrada, você começa. Então, o que vai acontecer no nosso final da nossa carreira? Quando eu dava estudo bíblico na nossa igreja lá, uma noite nós comentando que até os nossos pensamentos estão registrados no livro da vida. E aí que vem um problema sério. Tem pessoas que elas acham que elas vindo, pedindo perdão para Deus, está tudo apagado. Mas elas esquecem da consequência. Nós vamos prestar contas de cada ato nosso, seja bom, seja ruim, e não tem como evitar essa penalização pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Deus perdoa? Sim, mas nós inevitavelmente vamos colher as consequências dos nossos atos. Por isso que quando a gente está numa congregação e a gente está fazendo o nosso melhor, a gente precisa, primeira coisa, analisar se Deus está recebendo, se Deus está aprovando. Porque vamos pegar um exemplo bem prático. Balaão foi alertado pela mula, mas a mula não foi salva. Então é essa questão. Nem sempre você ser usado por Deus quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Esse que é o maior perigo. Quando você está na obra, fazendo a obra, buscando o teu interesse, ou simplesmente fazendo para... Eu lembro de uma criança que uma época ela me falou: eu tenho que ir na missa porque senão o pai briga comigo. E o que você vai fazer lá? Eu vou porque o pai manda. Então, ou seja, o Pai Celestial não está mandando nós fazermos a obrigação, que se tornou para mim, então, uma obrigação. Ele está querendo voltar a ter comunhão comigo. Se eu não tiver comunhão... Essa questão de comunhão, o tempo está passando, o tempo está findando. Essa questão, vamos voltar no assunto da Santa Ceia, que é muito debatido. Existe um outro tempo, por exemplo, hoje
é culto de Santa Ceia, não pude vir por algum motivo, eu posso receber a Santa Ceia uma outra ocasião antes da próxima? Hoje, como disse o pastor Matiello, cada igreja tem as suas hierarquias. Né? Uns só vão dar se for justificada a falta. Né? Porque, agora você já imaginou, se não vem 3, aí eu pego e vou dar Santa Ceia para os 3. Mas eu não sei por que eles não vieram. Eles não justificaram. Aí talvez um ficou com preguiça, outro ficou com medo da chuva, outro ficou com medo do frio. E a Bíblia diz que se Jesus vir num dia de inverno, como é que fica? Então tem que ter uma justificativa, né, para que venha tomar. Por exemplo, a pastora, ela foi viajar no dia 13, não tinha como ela adiar. Então ela tem a justificativa dela, mas ela foi fazer a missão, ela foi fazer a obra, ela fez a obra lá. Então ela tem direito de participar da Santa Ceia. Agora, se tiver alguém doente, mas como é que eu vou saber que está doente? Não me avisam, não falo. Eu estava no UPA, mas não traz um atestado. Não está aqui o atestado, estava lá no UPA. Aí você vai dar Santa Ceia, porque aí ela estava realmente necessitada de alguma coisa. Agora, caso contrário. Essa questão de preguiça espiritual, preguiça de não vir para o culto, preguiça de querer uma segunda chance. Como que o senhor vê esse entendimento nos dias de hoje? A pessoa está querendo muito para ela e pouco a presença do Espírito? Eu ainda acho, não querendo defender, mas eu ainda acho que tem por trás disso o espírito de engano. Ele vem sorrateiramente soprando no ouvido, alimentando aquele comodismo, aquela procrastinação, aquele empurrar com a barriga mais para frente, não assumir um compromisso, ter uma responsabilidade. E aí que está o problema. Quando essas coisas começam a acontecer, automaticamente você vai vendo a pessoa esfriando lentamente, não é do dia para a noite. Hoje ela falta um culto, amanhã ela chega atrasada, amanhã ela começa a bocejar no culto, daqui a pouco ela já está resmungando, está demorado esse culto. Então esse esfriamento o inimigo vai colocando. Não pensa que o inimigo está lá na rua. O inimigo hoje tem prazer em sentar no meio da igreja e ficar esperando uma maneira ou outra de derrubar um copo, fazer um barulho, tirar a atenção. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Então ele está ao nosso derredor. Aí ele diz, mas na minha igreja não pode entrar Satanás. Não, ele pode. Ele entra porque ele é astuto. Você imagina, ele entrou até o reino dos céus para querer tomar o reino do Senhor Jesus Cristo. Então imagine se ele não vai entrar dentro das igrejas. Mas o mais importante de tudo é que eu vejo aqui, mas quanto aos covardes, o que é covarde? É aquele que não quer mais vir à casa do Senhor. Está se acovardando, porque por causa da palavra, não quer mais ouvir a palavra, né? Ele só quer, se tiver um pastor de fora que vem, como diz, revela até a identidade, aí eles vão. Porque eles acham que vai ser enchido o ego deles. Então esse é o tipo de covarde, né? Incrédulo, ele já está perdendo o temor de Deus. Ele já não está mais crendo. Se nós disser que Jesus está vindo, eu já estou ouvindo isso aí, Deus, quando me converti. Faltou algo nele, está faltando algo nele. Né? E aí ele diz aqui, os desaprovados. Porque Jesus, ele nos aprova e também desaprova. Jesus, ele disse o quê? Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. E designei para que vá e dê fruto. Mas se o fruto não permanece, ele corta e lança fora. Ele vai lançando fora. E olha só, aí ele diz aqui, assassino. O que é assassino? É aquele que
mata o seu irmão dentro da igreja. Em vez de levantar, ele mata. É esse o assassino. Hoje em dia, há muitas dessas pessoas dentro da igreja, camufladas como ovelhas. Existem. Vamos analisar o seguinte. O pastor falou que o Satanás, o demônio, o inimigo, ele entra dentro da igreja. Partindo desse princípio, dessa visão, quando há um ato de desobsessão, uma pessoa estava, como a gente diz na gíria, endemoniada, caiu endemoniada, ela estava ali dentro, estava tudo bem, até a oração tocar ela e manifestar aquele... E aí começa essa situação. Como que nós vamos tratar de uma pessoa sem expulsar aquele maligno dali? Ele estava ali dentro trabalhando e trazendo tudo que era contrário à palavra. Mas ele foi achado. Então nós percebemos hoje que a palavra do Senhor, ela está se transformando em algo que as pessoas estão cansadas. Eu já ouvi isso muitas vezes, e isso não está me agradando. Meu, está ficando cansativo. E outra coisa, muitas pessoas que vieram de uma outra denominação, elas querem as mesmas condições que elas tinham antes. Condições antes. E aí o que acontece nisso? Você precisa de um tempo para alcançar uma preparação, para você se limpar daquela maneira que você vivia em uma outra denominação, e agora você vai ser restaurado. Você vai ser novamente moldado conforme a liturgia da casa, conforme a diretriz da casa, o estatuto da casa. E pessoas que vêm muitas vezes de fora, elas não querem essa transformação. Elas querem trazer o mundo para dentro. Mais alguma pergunta? O irmão Juliano perguntou: Pastor, explica para a gente o que Jesus quis dizer sobre virar a outra face em Mateus 5, 38, 39. Bom, o que Jesus quis dizer em dar a outra face é quando alguém bate, né? Isso aí significa mansidão. Por que mansidão? Porque hoje as pessoas vêm, elas falam alguma coisa para você e você revida, né? E Jesus disse que não é para nós revidar, é para nós nos calar. E quando nós nos calamos, nós estamos dando a outra face, o inimigo, né? Então isso é um lado espiritual, não é um lado carnal. Não é você chegar, vou te dar um tapa aqui, não, peraí, tem o outro lado. Não, é algo mais voltado para... Voltar para o lado da espiritualidade, né? Por exemplo, eu falo, não, você é um diácono, você é um evangelista, está se achando bambambam, e às vezes você leva aquilo como um tapa na cara, né? E aí a Bíblia diz o quê? Que nós temos que dar a outra. Se nós somos humildes, nós vamos dar a outra. Mas como que nós vamos dar a outra? Escutar quieto. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que vai nos encher o nosso ego. Mas o que as afrontas, a Bíblia diz que nós seríamos provados até o final dos tempos. Então, existem aflições, existe angústia, existem provocações, nós temos que passar por isso. Então, quando alguém te provocar, cale, você já está dando a tua face de novo, né, para ele bater. Se ele bater nas duas faces, dobra o joelho e ore. Né? Dobra o joelho e ore. Essa é a pior coisa, né, pastor Matias? Com certeza. Só para complementar rapidinho, eu penso assim, toda vez que Jesus era confrontado, ele tinha sempre uma maneira para sair daquela situação harmoniosamente, nunca agressivamente. Então, muitas vezes a gente vai querer dar uma resposta fervorosa. Freie, pense e pense como Jesus ia responder, como que Jesus ia agir naquela situação. Daí você sai de boa. Mais alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, mas eu vou ler para os pastores, se quiser complementar, aí fica a critério. O irmão Cláudio falou:
No meu ponto de vista, hoje em dia, a grande maioria dos irmãos acreditam mais em pregadores de revelação e da entrega das bênçãos do que no pregador que realmente fala a verdade sobre o reino. Muitas vezes tem um irmão de congregação que prega a verdade, é usado grandemente por Deus e é totalmente desacreditado por alguns irmãos. Essa questão de trazer de fora. Você tem que usar os membros da casa. Porque vocês, como pastores, vamos colocar a visão dos pastores, precisam ter lideranças auxiliares dentro da casa. Porque vocês não vão estar todo o tempo dentro da casa. Como é que vocês, pastor Marcos, pastor Antônio, vê esse tipo de pessoa que só quer vir para a igreja quando vem de fora? E quando veio da casa, diz, não é para mim, porque ele já sabe o que eu passei. Bom, nós, na nossa congregação, nós conseguimos quebrar esse paradigma, esse fervor por pessoas de renome ou pessoas de fora. Por quê? Muitas das escolas bíblicas, do estudo bíblico, nós começamos a pontuar alguns assuntos, não criticando quem passou por ali, ou pregação que foram ali, mas pegando temas e colocando de maneira pontual, ó, essa parte nós precisamos entender que é assim, assim, assim. E quando você começa a trazer uma pessoa de fora, que ela vem muito eloquente, muito empolgada e sem conteúdo, a igreja que está doutrinada, ela sente a diferença. E aí ela não tem mais aquele afã, aquele desejo, aquela sede para estar ouvindo alguém de fora. O nosso pastor, nosso líder, pastor Luiz Carlos Prando, ele sempre diz, a ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. Então, o que acontece? Nós trazemos sempre no último domingo de cada mês, se houver 5 domingos. Então, a gente traz alguém de fora. Quando há oportunidade, a gente traz uma outra pessoa no meio da semana, em alguma celebração especial. Mas a gente busca sempre tratar com os da casa. Por quê? Porque quando eles fazem a escola bíblica, eles passam a entender aquela palavra que eles vão pregar, que eles vão desmistificar alguma coisa e vão trazer para doutrinar a igreja em cima daquilo que eles aprenderam. Aí fica fácil. Agora, que nós precisamos entender, é bom vir de fora? É, mas quem que traz essa pessoa de fora? Os comentários. Os comentários de que fulano foi lá, fez isso, fez aquilo. Ah, fulano. Então a própria palavra de boca em boca, ela vai gerando uma expectativa. Aí já volta aquele princípio lá no começo de Jesus, que não tinha esse negócio de papai e mídia social. Não, você conversando, você chegava na... E aí que é o perigo. Muitas dessas ilustrações, as pessoas são seguidoras, porque hoje a gente vê muito isso. Tem pastores que não têm membro, mas tem seguidor. E é esse que é o perigo. Por isso que nós, no grupo de pastores que nós temos ali, nós tratamos essa necessidade de sempre frisar que aqueles que estão tomando o púlpito, eles têm que ter coerência com a palavra. Nós somos de várias denominações, de várias placas, mas convergemos sempre para o mesmo entendimento, para a mesma maneira de tratar as Sagradas Escrituras. Então isso, indiferente que for o pastor Marcos, for o Zé, ou for o pastor Luiz Carlos Prando, o Paulo lá de Campos Novos, o Ademir, seja quem for, o pastor que vai, ele está na mesma linha de raciocínio nosso, então a gente não foge. Agora que a gente muitas vezes convida alguém, porque alguém indicou, falou para fulano, a gente traz para ter uma visão. E a igreja fica assim, apreensiva. Opa, quem será que... E o que acontece? A igreja doutrinada, ela já consegue refinar o ouro da prata, o que não presta, e ali vai. Então, a necessidade da igreja ter escola bíblica é fundamental. Algo a acrescentar, pastor Marcos? Pois é fundamental acrescentar sempre a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus que transforma. Em João 8,32 diz o quê? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
Se a pessoa conhecer a verdade, ela querer conhecer a verdade, e isso entrar no coração dela, vai germinar, vai nascer. É aquela parábola que Jesus contou sobre o passarinheiro, a semente e o semeador, né? Estava indo com a sua semente no saco, e o saco estava furado, e a semente caiu em um pedregal. Veio o sol, sufocou e matou ela. A outra caiu entre os espinhos. Ela cresceu, mas os espinhos reteram ela. E a outra caiu em bom sólido, em boa terra. Essa veio e deu. Ela cresceu, germinou. Aí nós temos que fazer o quê? Apóstolo Paulo disse assim, uns estão em Paulo, outros Apolo, mas convém que seja crescido no mesmo evangelho. Então, se hoje tivesse mais comunhão, vamos dizer assim, mais comunhão entre os pastores, não teria esse problema. A questão é o seguinte, os pastores entram em comunhão, estão indo para o mesmo foco. Vamos fazer um culto ou uma escola, um tempo determinado na igreja, para ensinar a palavra. Mas não vem, irmãos. Esse é um problema sério. O que acontece? Eu quero vir para o culto, mas eu quero dar oportunidade para louvar, não quero ficar sentado para escutar a palavra. Nós, há pouco tempo atrás, um pastor me convidou para que eu fosse, então, tirar um tempo para dar estudo bíblico naquela congregação. Eu disse, tu reúne a tua turma, quando tu tiver uma turma formada, pode ser de 3 pessoas, vamos começar com 3, a hora que você tiver. Eu estou esperando até hoje ele me ligar. O que acontece? A vida hoje ela é célere, é corrida. Você sai de manhã cedo, vai trabalhar, volta de noite, está cansado, vai dormir, levanta. Isso virou uma rotina. Como é que lá no passado nós não tínhamos tanta facilidade? As mulheres tinham que ir lá para o tanque lavar roupa, o marido tinha que cortar lenha, trazer lenha para dentro de casa, mas havia aquela disposição de fazer a obra na igrejinha velha. Aquele lampião ficava lá e os irmãos lá com violãozinho, louvando e tirava tempo para fazer. E hoje, carro para a porta da igreja, ar-condicionado para não estar muito frio. E as pessoas acham dificuldade. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Parece que a nossa geração, ela está cansada antes de sair da cama. E aí ela não tem ânimo para fazer a obra. Alguma pergunta? O irmão Cláudio falando sobre a ovelha perdida, Jesus deixou 99 apacentadas e foi em busca de uma que já havia se perdido. Qual é o dever dos pastores de hoje em dia sobre o irmão que porventura deixou de ir ao templo, deixar ficar ausente ou ir resgatar? Quero responder, pastor Marcos, porque senão você dorme mais. Na verdade, a palavra do Senhor diz, como fala ali, que o Senhor deixou as 99 guardadas no seu aprisco e foi atrás da ovelha que se perdeu. Ele foi atrás. Tanto que ele foi achar sobre um penhasco, mas trouxe ela de volta. Então, assim, a obrigação do pastor é ir atrás. Mas só que o pastor, hoje em dia, tem alguns pastores que passam a mão na cabeça, porque tem ovelha que é rebelde. E existe ovelha que você tem que quebrar a perna, botar ela nas costas e trazer ela e andar com ela nas costas. Andar com ela nas costas, por quê? Porque tem que ter o cheiro do pastor. Ela tem que ter aquele cheiro do pastor. Ela tem que ser obediente ao pastor, ela tem que ouvir. Porque a Bíblia mesmo diz assim, que se nós não obedecermos às lideranças da igreja, os líderes eclesiásticos da igreja, como nós podemos dizer que obedecemos a Deus, a qual não vemos, e não obedecemos pastor a qual nós vemos?
né? Então essa ovelha ela tem que estar, né, para ela sair, porque ela é rebelde. Porque senão ela não ia sair das 99. Ela se perdeu, não, ela saiu. Porque quando se perde é quando se espalha, às vezes por alguma coisa se espalhou. Mas a Bíblia diz que também tem aquele falso pastor que é mercenário, né? Ele, quando vê o lobo, larga as suas ovelhas e abandona. E quantos já têm abandonado os ministérios? Quantos têm abandonado a igreja de Jesus com as ovelhas, deixando as ovelhas se dispersar? Por quê? Porque era lobo. Posso complementar? Pode. A minha visão não foge nada do que o pastor colocou. O pastor Marcos. Como o senhor disse, pode ser um pouco mais duro. Só que nós a palavra-chave nessa questão, a ovelha que se perdeu. Tá? Vamos analisar. O pastor Marcos colocou pontuado ali a ovelha rebelde e aqui se perdeu. Como que uma ovelha se perde? Vamos analisar um rebanho de ovelha mesmo, os animalzinhos ali. As ovelhas estão indo em grupo, e a outra está distraída, ficou para trás. E ela continuou comendo. É aí que está a diferença daquela ovelha que está comungando e aquela que está só levando o corpo para a igreja. Aquela que está só indo para a igreja e não está dissolvendo. Daqui a pouco o celular está falando mais que Jesus no coração dela. As amigas estão falando mais que Jesus. Tudo está tomando o tempo dela. É o trabalho, é a família, é os filhos, é o marido. Mas nós precisamos ter equidade, equilíbrio, tirar tempo para cada coisa. Família, igreja, trabalho e uma coisa importante, o lazer. Uma mente sobrecarregada de afazeres, ela não vive. E aí ela se distrai. Então a ovelha que se perdeu, ela precisa sim ser alcançada, tratada, como o pastor bem colocou, colocar no cangote, trazer de volta e colocar no rebanho, congregar. Mas, bem colocando o pastor, a rebelde é o caso do filho pródigo. O pai foi buscar? Não. Não foi. Ele teve que cair em si e voltar. É como uma ovelha rebelde. Agora que está a diferença. Essa ovelha se perdeu, até mesmo as drogas podem ter feito com que ela se perca. Até mesmo uma situação, um relacionamento que se rompeu, um casal que se separou, e essa ovelha não teve mais força para continuar por vergonha, o pastor tem a obrigação. Vai, busca, abraça. Ah, mas eu não tenho mais coragem de voltar. Vem cá, eu vou te encaminhar para um irmão meu, um pastor muito querido lá. Vai lá você vai ser acolhido. Mas não deixar ela à mercê do lobo. Mais perguntas? Por enquanto só essas. Essa questão que nós debatemos hoje, desigrejado, ovelhas perdidas, filho pródigo, doutrinas dentro da igreja. Pastor Matiello, há muitas pessoas ainda casca dura na congregação que precisam ouvir a palavra do Senhor, mas vêm de outros ministérios e não estão conseguindo se limpar? Existe porque assim, eu vejo pessoas que já caminham no Evangelho há mais tempo e elas foram doutrinadas ou ensinadas de uma forma que não é condizente com a palavra. Pessoas que lá no passado, não querendo criticar nem desmerecer ninguém, o amor dessas pessoas é louvável, mas elas tinham um entendimento próprio. Elas não estavam alicerçadas conforme a palavra orienta. E elas criaram doutrinas e passaram essas doutrinas, e esses membros acabaram absorvendo essa doutrina, e hoje é difícil de você remover aquilo. Costumes antigos, mentalidade antiga, coisas. Então, a gente vê que quando vem uma pessoa nova, que a gente ganha um novo convertido,
ele tem sede. E essa pessoa, como você bem colocou, o cascudo, ele está cansado, ele acha que já sabe tudo, ele não precisa mais nem sequer vir para a escola bíblica, que ele já domina a palavra, mas ele se pergunta, onde que está tal coisa na Bíblia? Já dá um branco. Então, assim, o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas, tem dois porém. Primeiro, pessoas que já criaram uma visão e ali eles não aceitam mais novidade. E ao contrário dessas, tem aquelas que veem tudo novo e não aceitam mais a igreja estar naquele passinho devagar. Porque muitas vezes você não pode acelerar, porque você tem que estar trazendo a ovelhinha que está cansada, que está... E aí tem aquelas que querem sair voando, já estão com ar, com gás. E aí você tem que estar naquela equidade, naquele equilíbrio. Então tem pessoas casca grossa, casca dura, e tem aqueles que são os crentes jatinho. Você tem que trazer, opa, devagar, vamos puxar aqueles mais velhinhos, vamos... Nisso que o senhor colocou ali do crente jatinho, e os que chegam tipo ontem na congregação, só porque tem um cargo eclesiástico já quer entrar no ministério e fazer o que bem entender. Qual que é a colocação dos pastores sobre isso? Quer falar, seu pastor Marcos? Bom, primeiramente, nós temos que ver se realmente ele ama o seu irmão. Né? Porque aqui no Evangelho de João, no livro de 1 João, capítulo 4, e o versículo 19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos amor pelas ovelhas. Né? Nós temos amor. Agora, ele diz aqui, se alguém afirmar que eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Então eu tenho que ver qual que é a postura dele. Né? Às vezes aí, quanto tempo? Isso vai depender, 2 meses, 3 meses, isso vai pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo dizer não, pode colocar, porque aí nós temos que ouvir a voz de Deus. Aí entra aquela palavra, né? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Atos 5, versículo 29. Né? Aí entra essa palavra. Nós temos que dar primeiro privilégio à voz de Deus. Agora, se Deus mandar deixar ficar no banco, vai ficar no banco uns dias para ver se realmente ele vai se enquadrar com as ovelhas e com as hierarquias da igreja. A pergunta dela me faz remeter a um outro pensamento também. Por que ela veio para a minha congregação? Qual o motivo que ela saiu da onde ela estava? Ela foi transferida, ela se mudou, ela mudou de cidade e veio. É um ponto. Ainda assim, cabe o que o Marcos colocou. O pastor Marcos foi muito feliz em dizer, o Espírito Santo tem que dar o aval. Aí eu volto na questão da pessoa, da criança tomar ceia. A família é um patamar que você vai ter que avaliar. A criança é um outro patamar, mas o pastor não está convivendo com aquela criança. A mesma situação é esse novo convertido que está chegando. Você não conhece ele, você vai analisar ele num todo, família. Agora você vai analisar ele em todo, congregação. E aí o Espírito Santo vai dar o aval final. Assim nós temos programado certas situações dentro da nossa igreja, porque o que acontece? Nós temos pessoas que têm sede de fazer o Evangelho. E eu já entrei em algumas furadas. E eu prefiro errar apostando, investindo na pessoa, do que não investir. Porque o que acontece? A pessoa chega com sede, eu vou ocupar a mão de obra dela, mas não vou desmerecer quem já está na casa. Só que assim, você vai começar varrendo o chão, filho. Agora você vai organizar as cadeiras. Agora você vai tirar o pó do púlpito. Não, mas eu quero louvar. Sim, tu vai no tempo certo. E a gente vai ver. Porque o que acontece? Tem pessoas que elas vêm, elas já querem pregar, já querem louvar, já querem cobrar um monte de coisa. E daqui a pouco trazer doutrina da sua outra igreja, né? Então ela tem que primeiro. E aí,
Como é que você vai analisar essa situação? Com o tempo. Só o juiz tempo para resolver essa questão. Eu erro por querer apostar na pessoa, mas tenho aprendido o seguinte: não é chegando na segunda e pregando no domingo, não é chegando na sexta e louvando no sábado. Chega. Vai ter que ter um tempo de banco para provar que realmente ela está em condições. O meu pastor, ele sempre coloca no mínimo 3 meses para dar uma salvação. Então, até ali a pessoa tem que ter conhecimento da palavra e daquilo que ela vai preparar e fazer ali na frente, senão... Uma questão muito debatida. 3 meses. Vamos um exemplo. Eu tenho culto na quarta, sábado e domingo. 3 meses. Fazendo uma conta meia por alto, eu tenho X, mas eu não fui no X. Eu não cheguei em todos os cultos. Eu faltei um porque eu estava trabalhando. Está justificado. Tá justificado. Mas os outros 2, no sábado e no domingo, eu não tinha trabalho. Eu fiquei em casa. Então esses 3 meses vão se prolongar mais ainda? Ou o senhor acha que é 3 meses assim? 3 meses de culto, vamos dizer assim, ou 3 meses corrido de tempo? 3 meses corrido de corrido. 3 meses, 90 dias. Por quê? Como você bem colocou, justificou um, faltou o resto. Eu já avaliei, opa, não tem interesse nenhum. Porque senão, pastor Marcos, não estou podendo ir hoje, meu querido, porque eu estou lesionado. Eu, no meu serviço, me machuquei, não peguei atestado, mas eu vou mostrar para o senhor meu corte, vou me justificar e me apresentar. Agora só, tudo bem aí? Hoje eu não vou. A maioria não vem porque fica assistindo as lives. Né? Então, eu acho que tinha que começar, primeiramente, a cortar a live. Porque daí ele não vai mais ver o que aconteceu no culto. Ele vai querer saber o que aconteceu. Ele vai ter que vir. Né? Porque muitos estão se espelhando através da live. Ah, eu não vou, eu assisto em casa. Né? O culto ao vivo. Voltando a falar, então, nessa situação que o senhor colocou da live, dos desigrejados, eu tenho um ex-cunhado que é a mulher dele e a minha finada esposa são irmãs. E eles moram num lugar muito retirado. E eles não têm condições de todo domingo ir no culto. É longe, eles moram na colônia, e eles colocaram uma internet via rádio, um negócio assim, eles pegam pela televisão e assistem o culto lá. Então, o que acontece? Isso também é um perigo muito grande, porque a pessoa vai se acomodando, mas não tem comunhão. E a palavra diz, não deixeis a vossa congregação, como é costume de muitos. Essa necessidade de uma vez por mês, mesmo estando distante, de sair do conforto, sair de lá e vir participar do corpo e o sangue do Senhor na congregação, é necessário. Agora, quando a pessoa está morando na cidade, ou porque está chovendo, porque está frio, porque tem... Não tem lógica, né? Não tem lógica. Voltando a falar da ceia, os irmãos comentaram ali, guardar a ceia, mesmo sendo justificado, tem que avaliar a justificativa. Porque eu já vi um caso de uma pessoa, ela me ligar, a minha patroa passou mal, eu vou ter que pousar lá. É diferente. Ela não tem como me trazer atestada, não tem como me provar por mais. Mas eu conheço, eu sei a situação. Agora, tem situação que a pessoa vai matar a tia 3, 4 vezes para dizer, faleceu. Não é por aí. Tem que ter uma coisa séria, porque a palavra está dizendo que ali está o corpo de Cristo. Mais uma pergunta? Hoje, no Debatendo com a Verdade, pastor Antônio Carlos Machello, de Capinzal, da Igreja Batista Reviver, e pastor Marcos Antônio Martins, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, da cidade de Erval do Oeste. Coração enganoso. A pessoa que tem aquele coração enganoso, aquelas dúvidas, aquelas coisas que já vêm do passado. Como trabalhar isso para uma nova criatura? Como trabalhar isso dentro da igreja?
como o Evangelho passa esse entendimento fácil e ao mesmo tempo duro. Porque, queira ou não queira, você vai ter que ser moldado, você vai ter que ser lapidado, você vai ter que ser novamente entrar numa lei, numa norma que você não está acostumado. Qual a visão dos pastores hoje nas suas congregações? O coração enganoso, quando você pega o ser humano, ele tem esse carisma, ele tem esse carinho, ele tem essa maleabilidade de ser tratado, você consegue ajustar, você consegue trabalhar. Agora, quando aquele coração enganoso ele foi ferido profundamente, você já tem que ter mais tato, você tem que ter mais tempo. Mas uma coisa, sempre apresentando as promessas de Cristo, a palavra de Cristo, que é Ele que está ali transformando aquele coração. As promessas que Jesus fez são o parâmetro que nós temos para dirimir todo o coração enganoso que está naquela pessoa. E aí sim, entrar com oração, entrar com um pedido que ele venha e frequente assiduamente, porque a palavra vai renovando. É isso que eu imagino para uma pessoa, como no caso que aconteceu agora há pouco tempo, de uma irmãzinha que veio da Venezuela, estava ali com nós, teve que voltar, e ela sentiu essa falta de carinho, essa falta de abraço, e quando nós chegamos ali, começamos a conversar com ela, ela foi se desnudando, ela foi se abrindo, e ali nós podemos colocar, porque ela já conhecia muito bem a palavra, mas ela estava machucada. Né? Algo a acrescentar, pastor? Pois é, machucada. E existem muitos machucados. Mas muitos, às vezes, se machucam porque querem. Né? Não porque os outros se machucam. Porque, olha só, se ali tem um monte de espinho, eu sei que não é para passar por ali, por que eu vou passar? Eu vou passar, eu vou me espetar no espinho. E existem muitos que se machucam porque querem. Por exemplo, temos vários tipos vamos dizer assim, de aplicativo no celular. Nós temos grupo de louvor, nós temos grupo disso, nós temos grupo daquilo. E aí? Às vezes a pessoa usa o grupo para cutucar. Aí vai e cutuca a ferida do outro. Né? Esse é o espinho. Por que eu entrei nesse grupo? Por que eu estou nesse grupo? Você está porque você quis. Ninguém te forçou a dizer, entre no grupo. E aí existem muitos machucados. Né? E como que sara esse machucado? Como disse o pastor Matiel, é com muita oração e a palavra de Deus. Hoje, o nosso Debatendo com a Verdade, conversamos com o pastor Antônio Carlos Matiello, da Igreja Batista Reviver de Capinzal. Muito obrigado pelo tempo que o senhor tirou da sua congregação para conversar, abrir um pouco mais o seu coração para nós. E o pastor Marcos Antônio Martins, da Igreja Brasileira do Evangelho de Cristo, aqui da cidade de Irmão do Oeste. Mas antes, para encerrar, temos mais uma pergunta para os senhores. O pastor Luiz Carlos Prando perguntou: pastores, o que vocês falam sobre Hebreus 13, 17? Essa palavra é forte. Obedecei aos vossos pastores, porque eles hão de cuidar de vós e darão conta de vossas almas. O que acontece hoje? Não é uma obediência natural. Muitas vezes é uma obediência interesseira. Por isso que eu sempre coloco, eu tenho algumas coisas que eu penso diferente do meu líder, pastor Luiz Carlos Prando. Mas a hierarquia que ele ocupa, está acima de mim, eu sempre tenho deixado claro que eu sempre
vou manter essa obediência, custe o que custar. Mas aí o que acontece no geral? As pessoas hoje, elas têm uma facilidade de entrar num conflito de opinião, até mesmo para querer se igualar ou até mesmo querer questionar a posição do nosso líder. Já aconteceu comigo da pessoa sair do culto, ir para casa e me mandar a mensagem de volta. Aquilo que o senhor falou não é bem assim. Daí eu disse, mas qual é a tua fonte? Aí já vem a fonte lá, um Y, um O e um U, e termina com YouTube, né? E aí é o perigo, a rebeldia de certos congregados, certas ovelhas, vai por conta de nós termos facilidade com meios da mídia trazer muita informação, mas a pessoa não foi doutrinada, ela não sabe separar o joio do trigo, e tudo que ela faz é abrir o bico e engolir, goela abaixo. Aí aquilo que ela não digeriu, que ela não conseguiu engolir, ela quer pôr para fora em cima do líder. Mas eu penso assim, sempre respeitando a hierarquia. É a mesma coisa do que muitos dizem assim, mas a Bíblia diz que nós não podemos habitar em um templo feito por mão de homem. Mas você vai habitar no quê? Você não leu todo o contexto, você tem que ler todo o contexto. Por que ele falou isso? Que Deus não habita em templo de homem. Deus não habita em templo de homem. Por quê? Porque nós somos pecadores. Sim. Agora, nós temos que congregar, nós temos que ter uma congregação, nós temos. Porque o salmista Davi ele disse, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, esse negócio de dizer que Deus não habita em templo de homem, isso nós sabemos. Mas ele deixou os profetas dele. E quem é os profetas? São os líderes. Como ele disse, se não obedece à sua liderança, como tu pode dizer que obedece a Deus? Fica aí esse pensamento, essa reflexão. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo Debatendo com a Verdade.